Bom dia, gente. Ainda é de manhã, por isso estou dando bom dia aqui. Eu não sei que hora que você vai me ver, mas isso não importa. É bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, nós vamos aqui continuar estudando o livro de Jó. Estamos hoje no capítulo 23, quando Jó responde os amigos, né? Os amigos, os amiguinhos, principalmente, né? A turma toda que já devia estar ali em volta, ouvindo a discussão desses homens. Gente, já devia ter uma multidãozinha em volta ali ouvindo esse discurso todo. E o último que falou foi o amigo Elifaz. E o Elifaz jogou uma série de coisas em cima de Jó, né? Como sempre, já chamaram Jó de tudo quanto foi nome, né, gente? Desde pecador, de tudo, gente, de tudo. Falaram que ele era. Aqui tem até uma coisa, que ele era as iniquidades que ele fazia, os pecados que ele fazia, que ele roubava a viúva, que ele maltratava o órfão, então de tudo já tinham acusado Jó, né? De tudo já tinham acusado Jó. De malicioso, de iníquo, de tudo, gente. Então agora vamos ver o que Jó vai falar para esse amigo, para os amigos que estavam ali, e responder para Elifaz as acusações que Elifaz fez a ele. Então Jó respondeu: ainda hoje a minha queixa está em amargura, o peso da mão do Eterno é maior do que o meu gemido. O que tá? Aqui ele fala hoje, quer dizer, já era um outro dia. Ele não deve ter respondido Elifaz a mesma hora. Ele deve ter ruminado todas aquelas acusações e pedido a orientação do Eterno. E aí ele fala, e hoje eu vou responder. Eu já disse para vocês que essa situação deve ter durado no mínimo, uma semana. Versículo 3. Se eu soubesse onde encontrá-lo, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa e encheria minha boca de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Jó mal sabia que já estava diante do tribunal do Eterno. Hoje nós sabemos que tudo o que nós fazemos, o Senhor está vendo, os anjos do Senhor estão, né? Os serventes do Senhor estão junto com a gente. Mas já ainda não tinha esse conhecimento de que, mesmo ele não vendo, o Eterno estava ali. Então, quando ele disse que aí, se ele visse com o olho dele o tribunal, e que ele falasse com o Eterno, vendo olho no olho, ele entenderia. Eu duvido, gente, porque o Senhor fala muito com a gente e a gente não entende. Quantas vezes o Senhor já te deu a intuição de alguma coisa e você não observou? Você não obedeceu? Eu já fiz isso muitas vezes. O Senhor me dá a direção e eu faço o contrário e meto, né, com a cabeça na lama. Isso já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com você também. O Senhor fala. Então, isso aqui, Jó, você poderia até entender, mas obedecer. Inclusive, a minha nora falou essa semana, quando eu estive lá com eles, que ela teve uma intuição lá, ela sabia que tinha alguma coisa que precisava ser feita diferente, mas ela passou batido, entendeu? Não deu atenção. É a mesma coisa aqui. O Senhor fala com a gente. Fala. A gente é que não obedece. Versículo 6. Contenderia ele comigo segundo a grandeza de seu poder? Não, antes me atenderia. Isso aqui é verdade. O Senhor não contenda com a gente. Ele fica calado. Ele não contende. Ele não briga com você. Ele deixa você ficar ali na sua amargura até que você entenda.
Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Mas se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Encobre-se à direita e não o diviso. A gente não vê com os olhos carnais, mas algumas pessoas conseguem ver o mundo espiritual com os olhos carnais. Mas aí, gente, é porque tem uma abertura espiritual nessa pessoa. Lembra quando o Elias, não sei se foi Elias ou se foi Eliseu, um dos dois, que o servo estava lá morrendo de medo porque o exército do inimigo estava lá na porta dele, porque sabia que ele tinha as visões e avisava o rei de Israel. E o rapaz, o moço dele, acho que era Eliseu mesmo, o moço Eliseu ficou morrendo de medo. Aí o que Eliseu falou? Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então é uma abertura que o Eterno dá para a gente. Você pode pedir só Eterno se você, não pede não se você não tem condições de aguentar o barraco, gente, porque é pesado. Você não vai ver só os anjos, não, você vai ver o outro lado também. E o outro lado não é bonito. Não é. Eu já estive, já vi, não é. Não é. Então, se você não tem condições espirituais de ver o outro lado, não pede não se você não tem condições de ver, porque realmente não é fácil. O Senhor abriu o servo de Eliseu, os olhos dele. O Senhor abre. Mas se você não tem condições de suportar essa abertura, não peça. Jó, por certo, não tinha, porque o Senhor não deu para ele esse poder de observar, porque senão Jó ia ficar mais desesperado ainda, porque ia ver quem que tinha feito aquilo com ele. Aí ele ia perceber os dois poderes, o bem e o mal. Por isso que, no princípio, o Eterno disse para Adão, não coma. Porque ter conhecimento do bem e do mal não é fácil. Hoje nós temos. E o que acontece com a gente? A maioria escolhe o mal. Versículo 10. Mas ele conhece o meu caminho, isso é verdade, o Senhor conhece o nosso caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Gente, vocês imaginam? Imagina a cara dos amigos de Jó quando ouviu ele falar isso. Deve ter ficado, aí, ó. Ó ele aí, ó, o soberbo. E pior que ele foi provado como ouro mesmo, viu, gente? Nas suas pisadas os meus pés se firmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Olha que os amigos dele devem ter ficado. Não estou falando que ele não tem conserto. Ou ele aí se achando que ele é todo poderoso. Mas, versículo 12, do seu preceito, de seus lábios nunca me apartei. As palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Gente, isso aqui, os amigos dele devem ter ficado com muita raiva. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que a sua alma quiser, isso fará. Aí você fala, Miriam, como é que havia os mandamentos que ele fala que ele guardou aqui? Gente, Noé era reto diante do Eterno, Noé obedecia. Por quê? Porque Noé tinha, o avô de Noé, o Matusalém, ele era sacerdote do Deus Eterno. Então, o conhecimento do Eterno sempre existiu.
Sempre houve homens que obedeceram. Ouviram de Noé, ouviram de Adão, ouviram de Melquisedeque. Lembra de Melquisedeque, que ele também era sacerdote do Deus eterno? Então, o conhecimento do eterno sempre existiu. E Jó, ele obedecia o eterno. E ele está dizendo aqui, eu sempre obedeci, eu andei nas suas pisadas. Então, ele tinha o conhecimento que ele recebeu oralmente dos seus ancestrais e ele guardava isso. Os amigos de Jó devem ter ficado com muita raiva quando ele disse isso. Mas agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Versículo 13. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Gente, o Senhor sabe. Ele resolveu sobre a sua vida. Ele tem você na sua mão, na mão dele. Aquilo que ele programou para a sua vida, ele vai cumprir. Aqui fala, o que a sua alma quiser, isso fará. Agora, o que você tem que fazer? Olha aqui, o versículo 14. Cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como esta ainda tem consigo. Agora eu vou dizer para você. Cumprirá o que está ordenado a meu respeito. O Senhor já tem uma ordenança para você. Ele já traçou o seu caminho. Agora, o que você tem que fazer? Parceria com o Eterno. Faz parceria com o Eterno, meu irmão. Sabe por quê? Porque se você fizer parceria, ele vai ter que estar com você aonde ele te mandar. O que o profeta disse? Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, aí o Senhor está comigo. Por quê? Porque ele tinha parceria com o Eterno. Faça parceria você com o Eterno. Aí, se ele determinar que você passe por uma amargura, por um vale de sombra e morte, ele vai ter que estar lá com você. A sua vara e o seu cajado me consolam. Parceria. Parceria com o Eterno. Olha aqui, versículo 14. Cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Jó estava dizendo, ainda tem coisas que eu vou passar, porque ele já determinou que isso acontece, e quando ele determina, ele não muda de ideia. Então, a melhor coisa que você faz e que eu faço, essa parceria com o Eterno. É por isso que me perturbo perante ele. Quando isso considero, temo-me diante dele. Você tem temor do Eterno? Então faça parceria com ele, porque aí ele vai ser obrigado a estar com você no vale da sombra e da morte. Ele vai estar com você na doença, ele vai estar com você no sofrimento, ele vai estar com você na alegria. Quando você estiver feliz, ele vai estar. Quando você estiver triste, ele vai estar. Deus fez desmaiar o meu coração, o Todo-Poderoso me perturbou. Jó está dizendo, eu estou assim não é por pecado, gente, eu estou assim porque o Senhor resolveu fazer isso comigo. Ele tinha um conhecimento maior daquilo que o Eterno tem, do que o Eterno é. Não é porque você peca que ele vai Tem tanta gente pecando aí, não acontece nada com eles. Quanta gente pecou, fez tanta coisa errada aí, está fazendo coisa errada e não acontece nada. Não é isso. É o que o Eterno determinou para a sua vida. Aquilo que ele determina para a sua vida. Se aquela pessoa que está pecando, não acontece nada, é porque o Eterno não tem nada com ela. Ela é fruto da terra. Ela pertence à terra e para a terra ela volta, acabou. Agora, se o Senhor tem um propósito na sua vida, aí é aquilo que Jesus disse.
Só vai para o Pai aquele que vem do Pai. Se você veio do Pai para aqui, porque Ele tinha um propósito para você. Aí é o caso da nossa parceria com Ele. Porque tudo que acontecer comigo vai acontecer com Ele. E Ele não vai me deixar sozinho. Versículo 16. Deus fez desmaiar o meu coração, o Todo-Poderoso me perturbou. Contudo, não fui silenciado pelas trevas. Não foi isso que o capiroto queria fazer com Jó? Fazer ele blasfemar contra o Eterno e morrer? Aí ele disse assim: contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que me cobrem o rosto. Que as trevas não consigam te silenciar, meu irmão. Não fica calado, não fica calado. Vai para diante do altar. Não é com os outros, não. É diante do altar. O que Jesus disse? Quando você tem alguma coisa, você quer conversar com o Eterno, vai para dentro do seu quarto, fecha sua porta. E aí fala com ele, o Pai que vê em secreto te atenderá. Você está vendo como uma coisa leva a outra? Nós estamos estudando Jó, que viveu uns 4.000 anos antes de Jesus de Nazaré. Estamos aplicando o ensinamento de Jesus de Nazaré na vida de Jó. Se você tem uma coisa, você tem um pleiteio com o Pai, vai para o seu quarto, fecha a sua porta. E aí você ora. Vamos ler o versículo 24 também? É a continuação de Jó. Porque o Todo-Poderoso não designa tempos para o juízo? Porque os que o conhecem procuram tais dias em vão? Aqui ele já vai olhando para o Eterno e falando, por que você não faz um dia de juízo? O pior, Jó, é que ele vai fazer. Ele vai fazer. E esse dia, ai meu Deus, esse dia. Não vai ser um dia fácil não, gente. Ai. Esse dia vai chegar. Versículo 2. Os que removem os limites roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento do órfão e tomam em penhor o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados e obrigam a todos os pobres da terra se esconderem. Ai, Jesus, é o que está acontecendo hoje com essas guerras todas, né? Como jumentos selvagens no deserto saem ao seu trabalho, à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vidimam a vinha do ímpio. Por falta de roupa passam a noite nus, não têm cobertas contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados e se abraçam com as rochas por falta de abrigo. O órfão é arrancado do peito, aceitam o filho do pobre como penhor. Tendo falta de roupa, andam nus, carregam as espigas, mas ainda têm fome. Dentro dos seus muros fazem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde a cidade gemem os homens e os feridos clamam por socorro, mas Deus a ninguém acusa de maldade. Nossa, Jó estava descrevendo o que acontecia naquela época, viu, gente? Aliás, acontece até hoje, né? Vocês estão vendo como as coisas não mudam? A maldade do homem continua a mesma? Ele está descrevendo exatamente o que acontece hoje. Quantas situações exatamente iguais a essa que acontecem aí no Brasil?
os grandes indo lá pegar a terra dos pequenos, né? Eu até esqueci o nome daquele negócio lá do governo que pega as terras dos outros, né? Esqueci o nome daquilo. Vai lá, toca fogo, né, na plantação do outro, só para pegar a terra dele, para amedrontar a pessoa e a pessoa querer não ter outra alternativa, senão dar de quase de graça para escapar. Pois é, isso aqui, ó, é antigo. Está acontecendo aqui na época de Jó. Ó, quantos milhões de anos atrás. É, gente. Só a volta de Jesus de Nazaré para colocar um pouquinho de justiça nessa terra. Isso aqui já acontecia. Olha aqui, versículo 9. O órfão é arrancado do peito, aceitam o filho do pobre como penhor. Gente, como que acontece isso, né? Principalmente com as meninas, né? Isso aqui acontece demais. Os pais vendendo as filhas. Versículo 10. Tendo falta de roupa, andam nus. Carregam as espigas, mas ainda têm fome. Dentro dos seus muros fazem um azeite, e pisos lagares e ainda têm sede. Desde a cidade gemem os homens, e os feridos clamam por socorro, mas Deus a ninguém acusa de maldade. Então, entre os que se opõem à luz, que não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas, de madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e o necessitado, de noite torna-se ladrão. Está descrevendo as coisas que acontecem hoje ou não? Quando eu vejo isso, gente, quando eu leio isso, eu me dá uma tristeza tão grande de pensar que a gente não mudou nada, que a natureza do homem continua a mesma. E aí, você sabe o que eu me lembro? Lembro da época de Noé. O que Deus falou? Por que ele ia destruir aquela geração? Porque ele falava a natureza do homem má desde o começo. E por isso ele destruiu. E hoje, a natureza do homem continua má da mesma forma. Por isso que vai haver destruição e mudança. Olha aqui. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e o necessitado, de noite torna-se ladrão. O que acontece aí nas favelas? Os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo: não me verá olho nenhum, e disfarça o rosto. O que acontece aí no Brasil também, com relação a isso? Hein? Como é que chama? Que vocês chamam aí os... Ai, esqueci o nome, gente, dos hotéis que para isso, né? As pessoas entram lá, né, entra com o carro e tudo, para ninguém nem saber onde que o carro está. Como é que chama isso? Motel, né? Os motéis. Tá aqui, ó. Tá aqui. Nas trevas os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo: não me verá olho nenhum, e disfarça o rosto. Versículo 15. Versículo 16. Nas trevas arrombam as casas, mas de dia se conservam encerrados, nada querem com a luz. Está vendo como isso é antigo? Antiguíssimo. A maldade do homem continua a mesmíssima. Só a vinda do Eterno, do Messias, para mudar isso, gente, não tem como. Para eles, a profunda escuridão é a sua manhã. São amigos dos terrores das trevas. Contudo, não espuma na face das águas. Maldita é a sua porção sobre a terra, de modo que ninguém vai às vinhas.
Como a secura e o calor desfazem as águas da neve, assim faz a sepultura aos que pecaram. Hum, Quer dizer, ele está dizendo aqui, ó, como a secura e o calor desfazem as águas da neve, porque quando vem a primavera, a neve derrete e faz os rios, né? Mas aí quando chega o verão, porque aquele riozinho, aquela água, foi só da neve que caiu, que derreteu, aí vem o calor e seca tudo. E ele fala que assim é o ímpio, que a sepultura dele é seca, não tem nada. É, assim faz a sepultura aos que pecaram, eles vão secar. A madre se esquecerá dele, os vermes o comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como árvore. Aflige a estéril que não dá a luz, e não faz bem a viúva. Mas Deus arrasta os poderosos com a sua força, embora se levantem, não tem vida segura. É o que aconteceu com o Ayatollah agora, né? Morreu com algumas das suas famílias, né, seus familiares, e dele não vai haver lembrança. Daqui 100 anos ninguém vai lembrar desse Ayatollah. É o que está falando aqui. Mas Deus arrasta os poderosos com a sua força, embora se levantem, não tem vida segura. Ele pode deixar que descansem num sentimento de segurança, mas seus olhos estão nos caminhos deles. Segundo alguns, sabe, esses poderosos, eles nem dormem no mesmo lugar todos os dias. Eles ficam mudando de lugar porque eles têm medo. É o que a palavra está falando aqui, ó. Eles não têm descanso, não têm sentimento de segurança. E não tem mesmo. A vida deles é como que é o nome dele, lá o da Venezuela. Ele dormia, cada dia estava num lugar diferente, com medo. Eles era poderoso, mas o que adiantou o poder dele? Passou. Ninguém vai lembrar desse homem daqui a 100 anos. A maldade dele vai morrer com ele. As lembranças da maldade dele vão morrer com ele. Versículo 24. Por um pouco são exaltados, por um pouco são exaltados, e logo desaparecem. São abatidos e encerrados como todos os outros, são cortados como as pontas das espigas. Se não é assim, quem me desmentirá e reduzirá a nada as minhas palavras? Ai, Jesus. É uma coisa que a gente está vendo, lendo isso aqui agora, é que nada mudou, gente, nada mudou. O homem continua com a mesma natureza, com a mesma natureza. Se você não tem parceria com o Eterno, essa é a natureza. Só muda de natureza, só melhora um pouquinho quem faz parceria com o Eterno. Se você faz parceria, se você tem Jesus de Nazaré como seu conselheiro, seu amigo, aí tem esperança. Aí tem esperança. O livro de Jó está nos ensinando o que não devemos fazer e o que devemos fazer. Aqui nesse livro são duas verdades. A verdade de quem segue o Eterno e a verdade de quem segue, que não segue o Eterno. A verdade de quem segue o Eterno é você tem uma parceria, você tem um amigo. A verdade de quem não segue é destruição. Aí a escolha é sua. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um bom dia. Tchau, tchau.